O transtorno de depressão, ele pode ser causado por vários motivos. Porém, quando o ser humano ali, ele recebe esse diagnóstico de depressão em qualquer fase da sua vida, o primeiro sentimento que ele tem é um sentimento de, poxa, eu fracassei. Estamos diante de uma doença que eu poderia ter evitado. E será que é isso mesmo? Será que a depressão, ela é realmente evitável? Eu sou Cristiane Silva, psicóloga perinatal, e hoje eu vim falar desse assunto com você. Em qualquer momento da vida, é difícil esse diagnóstico de depressão. As pessoas, elas se sentem como se tivesse chegado no fundo do poço, onde não tivesse mais saída para ela. Ela não conseguiu evitar que ficasse com depressão, como se fosse algo evitável. Eu costumo dizer aqui, né, nas minhas práticas clínicas, que a depressão, ela é algo, né, negativo, porque se trata aí de uma doença, mas que bom que a gente conseguiu diagnosticar essa doença. Porque quantas pessoas, né, vão se acabando, vão se entregando, sem reconhecer ou aceitar que está vivendo uma depressão por achar que é alguma fraqueza. E aí não tem nem a oportunidade de poder se tratar e ter uma eficácia aí melhor na vida, né? Ter uma melhora aí no progresso de vida. Isso é muito comum acontecer no período de gestação e pós-parto. A depressão também acontece aí nesse período, que é esperado uma grande alegria por parte da mulher, né? A sociedade, ela romantiza esse lado da maternidade. A maternidade é como se fosse o troféu da mulher, né? A mulher conseguiu ser mãe, a mulher, ela conseguiu dar continuidade à sua geração. Então ela tem que estar muito feliz, porque ela teve essa oportunidade. E será que é isso mesmo? Aqui no canal, a gente sempre traz aqui experiências pessoais, mas muitas bases também da literatura, né? Da ciência, né? São pesquisas baseadas em evidências. O que seria isso? De pessoas que já vivenciou situações, que foram ali, participaram de alguma pesquisa, né, científica, e ali, com base nesses dados, foram trazendo o que é comum e o que é esperado acontecer num processo de gestação. Se você ainda não acompanha aqui o meu canal, eu te convido aqui a se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e compartilhar com mais pessoas, né? Quantas pessoas estão vivendo aí por um período de depressão, se sentindo super mal por ter, né, sido diagnosticado, e agora, né, tem a oportunidade de ouvir de uma outra pessoa, né, ou de um profissional como eu, por exemplo, da psicologia, que tem aqui todo um embasamento, né, científico, tem toda uma sensibilidade para entender o que de fato essa pessoa está passando. E isso pode ajudar ela também. Então, compartilhe esse vídeo aqui. E se você tiver aí alguma pergunta também, vai deixando aqui nos comentários que a gente traz para vocês, tá? Bom, mas o que é essa depressão? A depressão, ela é um estado, tá? Um transtorno psíquico, tá bom? Que pode trazer aí como de fato um transtorno ou pode ter somente sintomas de depressão, tá bom? Como assim, né? Então quer dizer que eu posso ter os sintomas de depressão e não necessariamente eu tenho a depressão? O que acontece? Numa avaliação clínica, a gente classifica em três momentos a depressão, né? A leve, a moderada e a grave. Quando a gente está diante da depressão grave ou moderada, a gente está falando de um transtorno de depressão, tá? Que precisa ter uma avaliação de um psiquiatra também. O psicólogo, ele vai diagnosticar, ele vai trazer essa hipótese diagnóstica e vai te encaminhar para o psiquiatra. E o psiquiatra, ele faz a avaliação e passa ali a medicação que você precisa tomar. Por quê? Quando a gente está diante de uma depressão
moderada ou grave, a gente está falando aí que precisa de um tratamento também medicamentoso. Então, a gente precisa do acompanhamento psicoterapêutico para que a gente possa ali ajustar as questões e ter uma melhora no processo, tá? E a gente precisa da medicação para alinhar algumas questões hormonais, porque sim, a depressão, ela também tem fatores hormonais. Então, aí eu já começo a desconstruir alguns mitos, né, que vêm sendo pregados, né? Por exemplo, a depressão, ela é algo da minha cabeça. A depressão é algo que eu poderia ter evitado. Mas se a gente começa a entender que a depressão também é hormonal, então ela também está ligada no meu físico, eu começo a entender que talvez eu de fato não conseguiria ali evitar a questão da depressão, tá? Porque vamos imaginar aqui uma doença genética, por exemplo. Mesmo eu com toda a minha alimentação equilibrada, seguindo ali uma orientação nutricional ou uma orientação médica, de repente eu descubro que eu tenho aí alguma doença que veio dos meus pais. Um erro genético aconteceu. E nisso eu começo a pensar, poxa, eu poderia ter evitado, o que eu fiz de errado, né? E agora falando com vocês, até me fez lembrar da minha própria experiência enquanto, né, mãe. Vocês sabem que para a gente poder ter, né, um bebê, a gente herda aí 50% do DNA da genética do pai e 50% da genética da mãe. Juntos vão formar aí o bebê, né? Então, a minha filha tinha 50% de chance, né, de pegar alguma coisa que eu tinha, alguma doença aí, né, associada, enfim, às minhas questões genéticas ou não, e do pai dela também. E nisso, a gente sempre fez o acompanhamento dela e do irmão dela, né, das crianças, ali aquele acompanhamento do psiquiatra, do pediatra. E nos exames gerais, nós descobrimos que ela tinha um colesterol alto. Altíssimo, altíssimo. Coisa assim de o dobro do normal para a idade dela. E eu confesso que eu, como mãe, abri minha caixinha da culpa e coloquei toda a culpa em mim. Eu fiz errado, eu amamentei até 1 ano e 2 meses, e a Organização Mundial de Saúde fala que é até 2 anos, então isso pode ter prejudicado. E por mais bobos, né, que esses pensamentos possam aparecer, para uma pessoa que está em sofrimento psíquico, né, isso acontece muito, tem muito valor. Então eu me culpei muito durante um período muito extenso da minha vida. Procurei vários profissionais para me ajudar, fazia ali tratamentos com ela, no caso nutricional, e não dava resultado, e eu ficava com muita angústia daquilo. Meu Deus, o que que eu fiz de errado? Até que um belo dia, eu encontrei um médico especialista no assunto, e ele falou, na hora que ele bateu, né, ele nem sabia da minha angústia, do que eu já tinha feito, dos tratamentos que a gente tinha passado, porque na minha cabeça, embora eu sabia que o pai tem aí uma questão genética, né, do colesterol, mas na minha cabeça o erro era meu, porque eu poderia ter evitado, né? Não sei quando que o pai dela descobriu na fase adulta, mas a gente não sabe desde quando começou. Então, para mim, talvez eu ainda estava com aquele senso comum mesmo, achando que era por conta da alimentação, alguma coisa que eu não cuidei. E eu sou a mãe dela, né? Então eu deveria ter cuidado. Isso eu fui construindo aqui na minha caixinha da culpa. Cada mãe tem uma caixinha de culpa que vai preenchendo ali as culpas, né, para cultivá-las, até a gente conseguir organizar, entender que a culpa não é nossa, tá? E aí, quando eu cheguei nesse profissional, ele pegou o exame e a primeira coisa que ele falou, mãe, erro genético. E aí eu falei, como assim? Ele falou, não, uma taxa dessa de colesterol só pode ser erro genético, tá? Porque quando tem uma leve alteração, a gente ainda tá falando de um equilíbrio alimentar. Mas a gente tá falando do dobro, então essas taxas a gente nunca vai ver normalizada. A gente pode fazer de tudo, mas a gente nunca vai ver uma taxa de colesterol
dentro da normalidade, porque ela tem esse erro genético. E aí, a ficha caiu. Mas porque também a ficha caiu, tá? Primeiro, senti angustiada ao ouvir aquilo, porque era uma coisa que eu não poderia fazer, né? Nada. Então, eu achei que eu poderia fazer muita coisa, mas eu não poderia fazer nada. Mas, ao mesmo tempo, a culpa foi retirada. Porque se eu não posso fazer nada, se eu não provoquei, né, o colesterol alto na minha filha, então, de fato, eu não tenho culpa disso. O que que eu tenho agora, né? A possibilidade de um tratamento para ajudar no progresso de vida dela, né? No ciclo vital da vida dela. Então, passei a aceitar aquilo, né? Rolou um pouco mais de angústia, porque ela ouviu tudo aquilo, e o médico, né, ele foi muito prático na resposta. Então, ele falou: ela vai ter isso pro resto da vida. E ela vai passar para os filhos dela, que os filhos dela vão passar, e assim sucessivamente. E ela ficou assustada, ela com 5 anos ali ouvindo isso, ela ficou assustada. Ela falou: não, mas eu não quero ter isso pro resto da minha vida, né? Ela nem sabia o que de fato se tratava, mas ela respondeu porque ela achou ali que, né, enfim, que foi ruim para ela ouvir aquilo. Porém, a gente já começa aqui a entender um pouco, né, da onde eu quero chegar com vocês, né? O quanto a depressão também pode estar ligada a fator genético, por exemplo. Então, uma predisposição que você tem é se algum familiar seu, ou seu pai e sua mãe, também já teve depressão. Então, Cris, é isso. Os meus pais tiveram depressão, eu também vou ter depressão? Não necessariamente, mas a gente está falando aí de uma predisposição para ter a depressão. Então, entenda que a depressão, ela é uma doença que não dá para ser evitada, tá? Não é só ligada às questões genéticas, mas a gente está falando também de aspectos hormonais. Então, uma desestrutura hormonal também leva à depressão. Então, é um ligado ao outro. O ser humano, ele é integrado, né? A gente tem a mente e o corpo. Um não consegue andar sozinho, né? Então, meu corpo vai bem, né? Tá tudo tranquilo, a minha mente ali tá com probleminha, mas meu corpo vai bem. Não. Veja uma pessoa, por exemplo, que está ali, sei lá, de repente passando por um estresse no trabalho. É totalmente mental, mas às vezes ela tá totalmente cansada daquilo, né? A carga emocional no trabalho tá tão intensa que ela não tem energia para mais nada. E aí o físico dela não responde. Ela tenta fazer alguma atividade, ela tenta fazer uma caminhada, e é como se ela tivesse o dobro cansada. Então veja, um está ligado no outro, não tem como a gente separar. E quando a gente fala de depressão, é exatamente isso, né? A gente precisa, esse é o primeiro ponto. A gente precisa aceitar que a depressão não é por vontade. Eu não escolho estar depressiva. Eu não tenho poder de falar, não ficarei depressiva. As coisas acontecem. A gente pode até tentar mascarar socialmente o que a gente está sentindo, mas uma hora ela aparece, uma hora ela acontece, tá bom? Quando a gente fala de depressão aí no período perinatal, o que seria esse período perinatal? Seria peri, em torno, natal, do nascimento. Então, o que acontece? Muitos de vocês devem ter escutado falar sobre depressão pós-parto. Porém, a literatura, a base científica, ela já tem desconstruído um pouco essa visão, tá? Porque foi comprovado que muitas mulheres apresentam depressão ainda na gestação. E quando ela não é tratada, ela pode evoluir para uma depressão pós-parto. Ou a mulher pode ter ali uma gestação plena, né? Tranquila, foi uma gestação planejada, ela tem todos os fatores de proteção. O que seriam esses fatores de proteção, tá? Seria ali uma boa rede de apoio, estar diante, né, de vivenciar todo esse período ali com o marido, né, ou o namorado, ou o companheiro. Então, ela tem todos uns fatores de proteção que a levem a não ter a depressão pós-parto, né, que a ideia, né, na verdade, que não leve ter, não traz ali a possibilidade de ter a depressão aí no período da gestação ou pós-parto.
Mas, quando o bebê nasce, muitas mulheres têm estranheza com o que está vendo. E aí, ela começa a ter sintomas de depressão depois do nascimento do bebê. E aí, essa é a depressão pós-parto. Então, veja, né? Tem essa diferença. Ou inicia na gestação, se prolonga ao pós-parto, tá? Ou inicia no pós-parto, ou pode acontecer de ter na depressão, a gente fazer um tratamento e chegar no pós-parto, essa mãe está ok, né? Essa mãe está preservada, estruturada e conseguir ter um pós-parto equilibrado, sem a depressão aí presente, tá? Então, é esse aí o ponto crucial aqui, tá? A depressão diagnosticada ali no período perinatal ou na depressão pós-parto, ela não difere muito da depressão que a gente diagnostica aqui em qualquer momento da vida, né? Seja ali na adolescência, seja ali na fase adulta, seja ali na velhice. Então, as características, assim, os sintomas, eles são muito parecidos. E o que diferencia de uma depressão pós-parto ou uma depressão perinatal? É que os sintomas, eles vão estar mais associados, tá? No que diz respeito à maternidade, nas transformações que acontecem na maternidade, sendo elas a transformação do corpo, a transformação do ciclo social, a transformação do próprio trabalho. Então, tudo isso, ele agrava os sintomas da depressão, tá bom? Um diagnóstico ali de depressão na gestação, ele também é dificilmente aceito, né? Muitas mulheres querem vivenciar a romantização que é vendida. Então, se deu certo para todo mundo, por que tá dando errado para mim? Na época da minha mãe, não tinha. Mas será que de fato não tinha? Ou as mulheres não tinham esse espaço que temos hoje? Vale pensar. A gente às vezes percebe assim, a gente se compara, na verdade, com muitas mulheres que vieram antes. Mas a gente vê ali, mais ou menos, né, da nossa mãe, geração mãe, e às vezes geração vó, né, e um pouquinho, talvez, algumas mulheres também podem ter uma geração bisavó. Então, a gente tem essa linha do tempo para a gente observar e tirar desse ponto o aproveito. Mas a gente está vivenciando uma era mais moderna, né? De criação dos filhos, de gestação, de avanço da medicina. Então, a gente tem mais lugar de fala, né? Digamos assim, a gente consegue, algumas mulheres, ter mais coragem para falar do que de fato sente na maternidade. Ela não esconde o que está sentindo, né? Vamos colocar aqui que antigamente as mães não davam esse espaço para sentir, não que a depressão não existia naquela época, mas até o acesso ao psicólogo, ao psiquiatra naquela época era um grande tabu, né? Era uma grande questão e, enfim, né? A gente escutava muito que psicólogo e psiquiatra era para louco. Eu lembro, eu sou uma geração mais, né? Mais à frente da minha mãe, por exemplo, e quando ela me disse que estava passando ali, né, por um tratamento já na vida adulta, e eu falei, nossa, mas, né, a fortaleza que ela sempre passou para mim, agora na vida adulta, aí quase na sua velhice, ela tá tendo que fazer um tratamento, o que aconteceu? Então perceba, né, não é porque ela não sofreu naquela época, é porque de fato hoje a gente tem mais recursos para correr atrás desses pontos, né? Mas ainda é muito difícil escutar que eu estou com depressão numa fase que deveria ser a melhor fase da minha vida. Recentemente, a Fernanda Paz Leme, a atriz, ela compartilhou isso nas redes sociais dela, que ela teve a depressão na gestação, a depressão perinatal. E foi muito bom esse compartilhamento, né, do que ela trouxe. Eu tenho até essa informação lá na minha página do Instagram, então você que quer saber, ou coloca aí mesmo no Google, né, para procurar o depoimento dela, né? Ela conseguiu trazer à tona o que de fato ela estava sentindo
para que outras mães pudessem ficar em alerta também. É um sofrimento que parece ser muito solitário, mas quando ela teve a coragem, né, de trazer isso à tona, ela conseguiu fazer um tratamento e ali no pós-parto dela, ela não teve a depressão pós-parto, né? Ela conseguiu passar até agora, porque a gente tá falando de depressão pós-parto e ela pode ser diagnosticada até 2 anos do bebê. E agora, se eu não me engano, a filha dela tá entre 3 e 4 meses, tá? Então, pode ser que ainda aconteça em algum momento, ou não, porque ela já tem mais fatores de proteção aí, né? Tem a questão da medicação, que ela iniciou na gestação, e isso é um dos grandes mitos, né? De a medicação para depressão ela causar problemas para o bebê, problemas de formação, de desenvolvimento. Na verdade, não, tá? Já foi comprovado que uma mulher na gestação, ela pode tomar uma medicação psiquiátrica, tá? Com a dosagem recomendada pelo médico profissional que entenda de fato aí, né? Então, o médico psiquiatra, ele pode receitar para ela. Alguns casos também, a gente vê que os ginecologistas também, eles passam, né? Mas também tudo dentro, passam a medicação, tá? Mas tudo dentro de uma avaliação séria, tá bom? Então, dá para confiar, literalmente. Ele sabe que não vai fazer mal ao seu bebê e tá tudo bem tomar a medicação, tá? Isso foi um divisor de águas para ela, né? Foi de fato poder aceitar que a romantização da maternidade, ela de fato, ela não existe, tá? Para algumas pessoas, a maternidade vai funcionar de uma forma e para outras vão funcionar de outras formas. Isso significa fraqueza ou ser menos mãe? Não. Na realidade, isso significa que você está atento à transformação do seu corpo e você quer dar o melhor para o seu filho. Então, que bom que teve esse diagnóstico agora, para que você possa fazer um tratamento e conseguir ajudar no desenvolvimento do seu filho, porque uma mãe com depressão pós-parto ou perinatal, se não for, né, tratada da forma adequada, pode trazer prejuízos para o bebê. Então, eu preciso, de fato, me cuidar para que eu esteja bem para cuidar de outra pessoa. Então, não é um fracasso. De fato, aí é uma necessidade que nós temos de também se cuidar para ficar bem, né? Para poder passar aí todos os nutrientes necessários de amor, de afeto, de apego, de nutrição mesmo, para que esse bebê ele possa ser desenvolvido de uma maneira incrível e mais saudável. Se a gente for pegar alguns estudos, vários estudos vão trazer aí alguma porcentagem das mulheres que têm depressão aí na gestação e no pós-parto, tá? Mas uma classificação da Organização Mundial de Saúde traz que cerca de 10% das mulheres têm a depressão na gestação e 13% das mulheres aí no pós-parto, tá? Então, tem aí uma prevalência alta, se a gente for parar para pensar. Mas como assim alta? Nos países que são menos desenvolvidos, a gente tem ainda uma pretensão, uma proporção maior, tá? Por que uma proporção maior? Porque são mulheres muito vulneráveis economicamente, tá? Então, por exemplo, o Brasil. O Brasil, cerca de 25% das mulheres tem a depressão pós-parto. E se a gente for parar para pensar, assim, em números de porcentagem, talvez a gente não tenha nem ideia de que 4 delas, uma vai ter depressão pós-parto. Então, vejam, entre 4 mulheres no pós-parto, uma pode ter depressão pós-parto, né? Pra gente ter a dimensão disso tudo, a gente pode pegar um exemplo da nossa família. Vamos supor, eu tenho 4 irmãs. Entre elas, né, entre eu e elas ali, uma pode ter a depressão pós-parto. Então, é muito pouco, né? É muito pouco. E por que que isso acontece? Por que que a depressão pós-parto, ela pode acontecer? Ela tem fatores hormonais, mas ela também tem fatores psíquicos, tá? Então, a depressão, ela pode acontecer por conta que eu já trouxe aqui para vocês, né? Uma questão genética, que os seus pais podem ter tido depressão,
E isso pode ter se passado para você, naquele 50 e 50 do DNA, né? 50% do pai, 50% da mãe, vai formar ali mais um ser humano. Então, você pode ter aí nessa questão genética, tá? Também tem a prevalência aí da violência, e aí quando a gente fala de violência, a gente fala de mulheres que passaram por violências domésticas, mulheres que passaram por violências obstétricas, tá? Um caso curioso, né, dos estudos, traz que a prevalência de depressão pós-parto, ela é muito mais comum nas mulheres de segunda viagem, tá? Mulheres que estão tendo seu bebê aí pela segunda, terceira ou quarta vez. E por que que isso acontece? Às vezes tem até um trauma da gestação anterior. Então, em algum momento lá na gestação, ela passou por alguns fatores negativos que foi desencadeando aí algumas aversões dela, né? Alguns aspectos negativos, sentimentos negativos, podendo ser eles tratados ou não. E aí, quando chega numa segunda gestação, ela tem medo que isso pode acontecer novamente. E isso pode desencadear também mais ansiedade, mais alterações emocionais, e ela pode estar vivenciando também uma depressão pós-parto por conta desse trauma que ela viveu ali no parto ou na gestação, tá? Um outro fator que pode levar a mulher a ter depressão pós-parto ou depressão na gestação é a questão da gravidez planejada ou não pela mulher, né? A gente tem a diferença entre uma gravidez desejada, uma gravidez planejada, tá? O que seria isso? A mulher, ela pode ter desejado essa gestação, né? Então, eu costumo dizer que primeiro nós geramos, né? Nós gestamos os nossos filhos nos nossos sonhos e depois a gente começa a gerar no nosso corpo. Então, é aquela mulher, né? Que sempre desejou a maternidade, que sempre se viu no lugar de mãe. E tem, porém, ainda não planejou o momento certo. E aí vem ali de uma maneira, né, surpresa. E a gente tem aquela mulher que nunca desejou ser mãe, nunca. E de repente, ela planeja ser mãe. Ela fala, acho que agora eu tô pronta, né? Mudei de ideia, quero ter essa experiência da maternidade. Então, uma gravidez que ela não é planejada, ela pode ser um fator de risco para desenvolver a depressão pós-parto, tá? Porque vejam, é uma mudança literal na vida da mulher, né? É um dos momentos que a mulher tem mais predisposição a desenvolver, né? A desenvolver alterações emocionais significativas, sendo alta ansiedade, estresse e a depressão, tá? São 3 períodos do ciclo vital da vida da mulher. É na adolescência, no climatério e na gestação. Esse é os momentos mais delicados da vida da mulher. Então, quando ela está diante de uma gestação que ela não planejou, ela não faz nem ideia de como ela vai colocar esse bebê dentro de casa e garantir a sobrevivência dele. Ela pode desenvolver também a depressão pós-parto, tá? Uma mulher que também faz uso de alguma substância, né, psicoativas, drogas, enfim, também pode desenvolver a depressão pós-parto, tá? Bom, mulheres que têm mais de um filho, né, o segundo, terceiro ou quarto filho, ou a mulher também que teve uma gestação por ter sido vítima, por exemplo, de uma violência sexual. Então, existe também essa possibilidade de desenvolver a depressão pós-parto, tá? Esses e outros várias análises que devem ser feitas, né, por um profissional para que o tratamento seja eficaz e mais correto, tá? E para finalizar esse nosso papo aqui, eu quero trazer para vocês um pouco de mito, né? Vamos desconstruir algumas coisas aqui, né? Por quê? O diagnóstico de depressão, às vezes, ele pode ser até um pouco difícil da gente conseguir ter acesso de fato ao que está acontecendo com a mulher, né? É muito importante que a família esteja ali psicoeducadas, né? O que seria isso? Tenham entendimentos sobre as possíveis alterações emocionais que podem acontecer nesse período da gestação e do pós-parto, tá? Porém, a mulher, às vezes, ela pode mascarar
esses sintomas, tá? E aí é o primeiro mito que a gente traz aqui. É o mito que a mulher que tá interagindo com o bebê, está rindo para o bebê, ela não tem a depressão pós-parto, tá? Por que é mito? Porque não necessariamente ela vai ter alguma aversão ao bebê, tá? Então, é um grande mito que a mulher sorrindo para o bebê, a mulher interagindo com o bebê, ela não está com depressão pós-parto, porque ela pode estar mascarando esses sintomas para não preocupar a rede de apoio dela ou o companheiro, tá? Então, se ela tá interagindo, né, se algumas mulheres, tá? Bom, lembrando que cada mulher é única, então vai acontecer diferente para todas as mulheres. Pode ter alguma semelhança, mas é muito exclusivo, né? Cada um unicamente vai sentir tudo aquilo, a questão das alterações hormonais, das alterações sociais, que envolve ali uma gestação, tá? Mas geralmente a mulher ela não perde essa interação com o bebê. Algumas mulheres perdem a interação com o bebê. Às vezes o nível de depressão dela tá nesse lugar do moderado ou grave, que ela nem consegue manter, ela não tem energia para manter uma relação com o bebê. Então ela acaba não querendo nem levantar da cama, ela não tem fontes ali de prazer, de vontade de ter, né, uma relação com esse bebê. Então ela acaba não conseguindo ter interação, tá? Mas isso não é uma regra. A mulher ela pode estar interagindo com o bebê e ela pode estar diante de uma depressão. Bom, outro fator também, né, que é trazido de uma forma de mito na realidade, né, que a maternidade é um momento pleno da mulher, né, é um momento que toda mulher tá super feliz e super contente e é o melhor momento de realização da vida dela. Toda mulher nasceu para ser mãe, toda mulher tem instinto materno, então ela vai tirar de letra. Isso é um grande mito. Primeiro porque não existe o instinto materno, tá? O amor entre um bebê e uma mãe é construído, é um processo longo de aprendizado. E no primeiro momento, a mulher pode não amar o seu filho. E isso não significa que ela está na depressão pós-parto, tá? Ou significa que alguma coisa deu errado aí, né, na genética dela. Não. É um amor construído, né? Então, não necessariamente a mulher, por não conseguir estabelecer esse vínculo emocional, né, com a criança no primeiro momento, ela pode estar diante de uma depressão pós-parto, tá? Mulheres que, por exemplo, estão vivenciando aí um período intenso do luto, né? Qual que é o luto? É essa perda, né, de identidade, porque a gente perde uma identidade para construir outra na maternidade. Então, tem coisas que a gente gostava, que a gente passa a não conseguir fazer mais. E aí isso vai criando frustração, isso vai criando irritabilidade, mas a gente ainda não tá falando de uma depressão, tá? A gente tá falando de um ajuste emocional, de uma tristeza aí no pós-parto que é esperado acontecer, né? Que pode chegar sim para a mulher, porque ela pode estranhar esse novo papel dela e até ela conseguir fazer toda a configuração emocional, física, mental, social, pode ficar um pouco mais triste, um pouco mais frustrada, né? Se questionando, meu Deus, o que eu fiz, né? Por que eu engravidei? Por que eu tive esse bebê? Então, veja, que também é um baita mito esse lugar aí de não amar o bebê, né, no primeiro momento e estar com depressão. Então, não necessariamente é isso que acontece. Um outro fator também que é mito é dizer que a mulher com depressão pós-parto, ela não pode amamentar o seu bebê por causa da medicação. Então, na realidade, acontece igual lá na gestação. Quando a gente tá em depressão na gestação, a medicação ela não vai fazer mal para o bebê, porque tá na dosagem correta, na dosagem aí, né, prescrita pelo médico responsável e especialista aí na área, tá? E na amamentação é a mesma coisa, tá? A medicação ela não faz mal para o bebê. Então faz mais mal você deixar de tomar a medicação, pensando que talvez você esteja fazendo algum mal para o seu filho, do que de fato está fazendo mal para o seu filho, tá? Então, antes de imaginar algo,
tenha um profissional para você questionar, né? Tenha profissionais baseados em evidências científicas que possam sanar a sua dúvida. O que é essa evidência científica? É estudos que foram feitos, mulheres que foram ali pesquisadas para se ter hoje uma base, né? Uma prevalência, um esperado. Então, se hoje, né, você tiver aí com alguns sintomas de depressão e você de repente acha que pode ser uma depressão aí no período da gestação ou no pós-parto, não hesite em pedir ajuda. Você pedindo ajuda, você já tá fazendo um bem danado para 2 pessoas, né? E eu digo 2 pessoas direto, porque se a gente for pensar em um âmbito familiar, a gente tá fazendo bem para uma família inteira. Mas pensando ali na relação mãe e bebê, a gente tá fazendo bem para nós, que estamos se cuidando, e para o nosso bebê, né? Que vai ter uma mãe ali emocionalmente mais equilibrada, emocionalmente mais leve, que entende o que está acontecendo e está aí fluindo, né? Está fluindo aí com o tratamento para poder ajudá-la, tá? Bom, os sintomas de depressão, eu já falei para vocês em um outro vídeo, mas rapidamente aqui, tá? Sintomas de depressão é falta de prazer, irritabilidade, tá? No geral, com o âmbito familiar ou com qualquer outros aspectos que em algum momento da sua vida você não ficaria, mas agora você percebe um pouco mais de irritabilidade, falta de energia para fazer as coisas diariamente, como tomar banho, como dormir, pouco mais de apetite ou um pouco menos de apetite, né? Cansaço excessivo, esgotamento, né, mental, então você se sente sobrecarregado o tempo todo. A culpa também, você se culpa por tudo, abre a caixinha da culpa e coloca tudo lá. Às vezes com coisas relacionadas ao bebê, às vezes coisas que não estão relacionadas ao bebê. Mas eu falo disso em um outro vídeo, tá? Mais detalhadamente sobre os sintomas da depressão. Se você ainda não assistiu esse vídeo, corre lá, que ainda tá disponível para ser assistido, tá bom? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Para quem ainda não me segue nas outras redes sociais, me sigam nas outras redes sociais. Teve alguma dúvida aqui? Deixa aqui nos comentários que eu tenho o maior prazer de responder para você. Muito obrigado pela companhia de hoje e até a próxima. Tchau, tchau!